Olá, que bom estar com você e fazer parte da sua história. Vou trabalhar o módulo 11, que é captação de recursos para implementação de projetos na área do esporte. Faz parte do programa de capacitação para gestão multidisciplinar do esporte, uma realização da Universidade Aberta do Nordeste, Fundação Demócrito Rocha. Quero te parabenizar pela escolha deste curso que já está no módulo 11 e com certeza você já aprendeu muito. Parabéns! Te convido para descobrir várias possibilidades de captação de recursos para os seus projetos esportivos. Meu nome é Elizabeth Laurindo de Souza, moro em Itajaí, Santa Catarina, sou formada em Educação Física e Estudos Sociais e especialista em Gestão para a Qualidade na Administração Desportiva e em Ciência do Movimento Humano. Sou mestre em Gestão de Políticas Públicas. Vou dividir nossa aula em 3 momentos importantes. O primeiro é como identificar fontes de captação de recursos. O segundo é como elaborar boas propostas e implantar projetos esportivos de forma eficiente. E, por fim, como prestar contas. Qual é o meu objetivo com isso? Bem, eu quero ser clara e didática nesta aula, a fim de que você possa conhecer as possibilidades de captação de recursos para o desenvolvimento de projetos esportivos, subexecução e prestação de contas, atuando em instituições públicas ou privadas. E quais as competências você irá desenvolver? Compreender os mecanismos de financiamento de projetos esportivos, identificar as etapas necessárias para a elaboração de projetos, como o planejamento, a organização e a execução, e conhecer as regras para a captação e uso de recursos financeiros. Vou dar algumas dicas importantes e te encorajar a captar recursos para os seus projetos. Vamos iniciar apresentando as formas de como identificar fontes de captação de recursos. Existem diversas fontes de recursos para financiar projetos esportivos, como editais de fundos privados e públicos também, financiamento empresarial, doações e patrocínios, e também por meio de transferência de recursos que nós chamamos de renúncia fiscal. O processo de captação de recursos envolve 3 etapas principais: conhecer os principais doadores, montar estratégias de captação eficazes e propostas eficientes e gerenciar bem os recursos captados para poder prestar contas de forma adequada. Para isso, é preciso saber como lidar com os recursos financeiros, humanos, materiais e serviços. É um conjunto de coisas. Feita essa apresentação, vamos para a principal etapa. Onde estão os recursos disponíveis para que você possa captar e desenvolver seu projeto esportivo? Temos a captação de recursos por meio de editais de chamamento público. Qual é o primeiro passo nesse caso? Acessar os sites das grandes empresas. Essas abrem editais todos os anos e ali você pode estar a oportunidade para você enquadrar seu projeto esportivo. Assim, você cadastra sua instituição e segue os passos estabelecidos pelo edital da empresa. Deixo o link da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a fim de você verificar quais editais estão abertos no momento que você necessitar. Outra forma é o patrocínio direto das empresas. Nessa forma de captação, não há necessidade de recorrer a editais. Esses patrocínios podem ter objetivos diversos, como apresentar a marca da empresa à sociedade, cumprir sua responsabilidade social, promover vendas ou por decisão da diretoria ou do dono da empresa. Para conquistar esse financiamento, é necessário conhecer os objetivos da empresa e estabelecer uma ligação entre ela e o seu projeto. Para isso, é preciso ter objetivos claros, público-alvo bem definido, metas a serem alcançadas, cronograma e orçamento pré-estabelecido. O terceiro exemplo são os patrocínios por fontes internacionais. São voltados para países em desenvolvimento. Os recursos são fornecidos por agências governamentais de países desenvolvidos, como, por exemplo, a União Europeia, bancos internacionais, Organização das Nações Unidas, entre outros,
Tenho alguns exemplos para vocês. Um deles é o Programa de Esporte Adaptado de Brasília, desenvolvido com recursos do Banco Mundial. Outro exemplo é o Projeto de Futebol de Rua, que é desenvolvido em São Paulo, que foi criado e patrocinado pela ONU. Existe também o Programa de Atletismo para Crianças, desenvolvido no Rio de Janeiro, com o financiamento da Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Temos também a Lei de Incentivo ao Esporte, nós chamamos de LIE. Essa lei é número 11.438 de 2006. Ela permite que recursos provenientes de renúncia fiscal, deduzido do imposto de renda devido. O que é o imposto de renda devido? É o pagamento do imposto que a empresa fará para o governo federal e, nesse caso, são aplicados nos projetos esportivos ou paradesportivos para as pessoas de todas as idades. As inscrições ficam abertas de fevereiro a setembro de todos os anos. Para isso, você precisa primeiro cadastrar a sua instituição no sistema da Lei de Incentivo ao Esporte. A instituição deve ter, no mínimo, 1 ano de existência, ter finalidade esportiva sem fins lucrativos. Você pode inscrever até 6 projetos ao ano. Quem pode patrocinar? Pode patrocinar pessoa jurídica, PJ, como nós chamamos, que pode investir até 2%, e pessoa física, PF, que pode investir até 7% do que vai pagar ao imposto de renda devido. As categorias que nós podemos enquadrar o nosso projeto são 3. A primeira é desporto educacional, a segunda é desporto de participação e a terceira é desporto de rendimento. Aos moldes da Lei Nacional de Incentivo ao Esporte, existem também as leis de incentivo dos estados. Como exemplo, eu deixo para você a Lei de Incentivo ao Esporte do Ceará, criada em 2014 para fomentar projetos esportivos e paradesportivos mediante patrocínio e doação de contribuintes do ICMS. Um pouco diferente da Lei Nacional, que é do Imposto de Renda, mas cada estado e cada município cria o imposto que mais arrecada. Temos também os recursos oriundos de emendas parlamentares federal. O recurso do governo federal, grande parte dele está alocado nas emendas parlamentares. Quais recursos são esses? São recursos destinados por parlamentares, sejam deputados federais ou senadores, a projetos específicos de seus estados, municípios ou regiões. Os projetos precisam ser inseridos na plataforma transfere.gov.br, aprovados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pois não estão previstos no Orçamento Geral da União. A exemplo deste programa, nós temos o Esporte e Cidadania, que desenvolve e distribui verbas parlamentares para os estados e municípios. Quem pode solicitar? Entidades públicas de todas as esferas, seja municipal, estadual, distrital e federal, instituições públicas de ensino superior e ainda entidades privadas sem fins lucrativos. Temos também as emendas parlamentares estaduais. Essas emendas são propostas pelos deputados estaduais por meio da Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA, para financiar projetos de interesse da região ou dos municípios. E o exemplo que eu trago para vocês é o Ceará Saudável, que faz parte do programa dos quais as emendas parlamentares podem fazer a distribuição. No segundo momento da nossa aula, eu vou apresentar de forma bem simples como elaborar propostas e te dar dicas de implantação de projetos de forma eficiente. Primeiro, você precisa ter uma proposta bem definida e tentar escrever o seu plano. Como qualquer projeto, você precisará seguir as etapas básicas, como um título curto, porque este normalmente vai no nome da conta, objetivos geral e específicos, lembrando que os específicos atendem o objetivo geral e esse objetivo geral é o objeto do seu projeto. As metas quantitativas e qualitativas, então quantitativas de quantidade, de percentual e qualitativas do que vocês querem desenvolver no grupo. A justificativa vocês podem
dizer o porquê o projeto é importante naquele local, qual é o entorno de onde o projeto vai ser desenvolvido, enfim, é a justificativa de fato da vida ao seu projeto. Os beneficiários, que são as pessoas que vão ser beneficiadas pela execução do seu projeto, que podem ser crianças, jovens, adultos, pessoas com deficiência, que podem estar inseridas em qualquer dessas categorias, idosos, mulheres, enfim. Você tem que definir e dizer qual é a idade do público-alvo e a quantidade de pessoas que serão atingidas pelo teu projeto. Qual o local que vai ser desenvolvido? Pode ser um local apenas ou podem ser vários locais espalhados pela cidade. No caso da parceria da utilização de algum local, vocês vão precisar fazer um termo de parceria com essa instituição. Depois vamos para a estratégia, que é como você vai desenvolver o seu projeto. Quantas horas as crianças serão atendidas? Quais os dias da semana? Por quantos professores? Terá estagiários ou não terá? Depois viemos para a metodologia, que são os métodos que você utilizará para desenvolver o seu projeto. Para vocês também, deixo como dica um cronograma de atividades. Esse cronograma vocês podem distribuir pelo tempo que esse projeto vai durar. Normalmente, os projetos que eu faço, eles duram 8 meses, a fim de que ele não ultrapasse o ano fiscal e ainda consigamos fazer a prestação de contas e no início dele a compra de materiais, a entrevista com os profissionais, enfim. Várias possibilidades vocês podem colocar nesse cronograma seguindo as ações do seu projeto. E por fim, o orçamento. Então, com o orçamento na mão, vocês vão ter que ter 3 orçamentos, né, buscando o preço em 3 empresas diferentes, ou no caso da lei de incentivo, eles têm a tabela disponível que se chama tabela de precificação. Então, nessa tabela, eles já fizeram esses orçamentos e vocês podem utilizar o preço que eles publicam nesta tabela. Depois do projeto escrito, você vai para as outras etapas. A primeira delas é a divulgação do teu projeto. Divulgar em todas as redes sociais, divulgar entre as empresas, divulgar nos órgãos públicos, enfim. Essa aproximação com os órgãos governamentais também é muito importante fazer, porque muitas vezes os governos, seja municipal, estadual, distrital, enfim, podem desenvolver o seu projeto com recursos próprios. Estabelecer parcerias com instituições como Lions, Rotary, entre outras que possam estar estabelecidas no local da execução do seu projeto, como associações de bairros, associações de empresas, enfim, outras possibilidades. Pode também realizar eventos para arrecadar fundos para o seu projeto ou para divulgar simplesmente. A utilização de redes sociais, que é um outro ponto que eu trago, que é muito importante para vocês, de divulgar o seu projeto e as suas ações nas diversas redes sociais, é condição sine qua non nos dias de hoje. Depois, temos o monitoramento e a avaliação. Monitorar faz parte do projeto, ver como está, se está sendo atendido, se está bom, se está ruim, se precisamos mudar alguma coisa, avaliar e tomar nova decisão. E por fim, o compartilhamento dos resultados. Compartilhar nas redes sociais, compartilhar com os fornecedores, compartilhar com o público-alvo, com os seus familiares, né? Compartilhar nas mídias locais, compartilhar com quem patrocinou o seu projeto, sobretudo. Tá certo? Por fim, depois dessa etapa toda, nós temos a prestação de contas. Essa prestação tem como objetivo oferecer uma visão geral das receitas e despesas de um determinado período. O que são receitas? É todo o dinheiro que entra na conta do seu projeto. E as despesas são todos os itens que você utilizou, pagou, enfim, com recursos provenientes do projeto. O período vocês vão determinar, como já falei anteriormente. Para a prestação de contas, você precisa ter toda a documentação comprobatória. Para as compras, você precisa ter as notas fiscais. É importante eu lembrar que precisa ser carimbada na nota da entrega. Nenhuma nota pode ser paga antes do recebimento do produto ou antes do início da execução do projeto. E também não pode depois da execução do projeto.
No caso das prestações de serviços, vocês têm que guardar os recibos ou os contratos, ou outro documento que possa comprovar a prestação de serviço, desde que ele seja oficial. As fichas de presença dos beneficiários. Então, você definiu o seu público-alvo, temos os beneficiários, que são as pessoas que estarão envolvidas no seu projeto, e elas precisam comprovar que estiveram presentes nas aulas. Ou nos programas, nos eventos, enfim, ter uma comprovação de que os beneficiários estavam lá. Também a folha-ponto dos profissionais que estão prestando serviços para você, com o horário, a data de entrada e saída, com os dias bem estabelecidos nessa folha-ponto. As fotos de todas as ações são muito importantes. Registrar todas as ações que foram distribuídas no seu projeto com fotos é muito importante, porque você vai utilizar nas reportagens e depois no relatório de prestação de contas. Nas reportagens que você vai dar ao rádio, na TV, você deve falar o nome dos patrocinadores, se ele autorizar, obviamente. Qual é a diferença do patrocínio e da doação? O patrocínio é quando a pessoa jurídica, né, a empresa, quer que a marca dela apareça. No caso das doações, normalmente a empresa não quer que a marca apareça, por isso se chama doação. Nós temos que ter também o relatório de pagamentos conforme o extrato bancário. E o extrato bancário deve estar como o relatório de pagamentos das despesas. E também não se esqueça do extrato bancário das aplicações. Enquanto o dinheiro estiver na conta do projeto, você deve tê-lo aplicado. Fale com o gerente para ver qual é a melhor opção. Não se esqueça de enviar um relatório resumido e de fácil compreensão aos patrocinadores e aos parceiros. Para finalizar, quero dizer que a maioria dos editais abrem no ano anterior à realização do projeto e que você deve ficar atento a esses editais. Treine elaborar uma proposta no simulador de projetos. Não se esqueça de incluir o serviço de contabilidade para o seu projeto, porque é muito importante esse serviço para a execução. Sugiro que pesquise os editais na internet, utilizando a frase editais abertos para projetos esportivos e coloque o ano que você pretende pesquisar. E também visitando os sites das grandes empresas de sua região. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Mostrei para você algumas possibilidades de captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de projeto esportivo, sua execução e prestação de contas. Esteja você atuando em instituições públicas ou privadas, como fundações ou secretarias de esportes, municipais ou estaduais, ONGs, associações e até mesmo escolas. Você pode também captar recursos para a sua escola, fique atento. Como você viu nesta aula, os recursos e as oportunidades estão disponíveis. Com o conhecimento que você adquiriu, basta seguir os passos indicados e persistir em conhecer cada vez mais sobre o assunto. Sucesso para você e não se esqueça de responder ao questionário. Forte abraço!